A cura do cego de Jericó. É um texto um tanto conhecido. Muitos cânticos já foram feitos baseados nessa história. Tem um hino que eu acho muito bonito e já cantei muitas vezes aqui na igreja, que fala dessa história. E é uma história bem conhecida de todos nós, mas que, como é a palavra de Deus, meus amados irmãos, é uma fonte inesgotável de ensino, de orientação, de repreensão e de despertamento para todos nós. E nós queremos, irmãos, pensando nesse texto, queremos extrair algumas lições para nós aqui nesta noite. E quando nós nos deparamos com essa passagem, amados irmãos, nós precisamos observar alguns aspectos importantes para que nós possamos elucidar o nosso entendimento e que possamos chegar a uma boa compreensão dessa passagem. Esse episódio foi relatado pelos 3 evangelhos, os evangelhos conhecidos como sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Sinóticos porque é como se eles estivessem olhando de forma igual. Esse é o sentido da palavra sinótico. Os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles seguem uma similaridade em seus relatos, porém há alguns detalhes que um evangelho entra e o outro não. Alguns detalhes que um evangelho traz e o outro não traz. E alguém já perguntou, pastor, por que é que tem relatos que eles têm diferenças de um evangelho para o outro? Essa pergunta sempre é feita. E a resposta, meus amados, mais simples e que pode nos ajudar a entender, é só a gente imaginar 3 pessoas que viram um determinado acontecimento e depois cada uma pegou um papel e uma caneta e foi descrever o que aconteceu. Cada uma foi para a sua casa e individualmente fez o relato daquilo que aconteceu. E se você juntar os 3 relatos, os 3 vão contar a mesma história, mas cada um com detalhes diferentes, porque vai muito da percepção. E aí você diz, mas pastor, e a inspiração do Espírito Santo? Não foi o Espírito Santo que inspirou estes homens? Sim, mas nós precisamos entender que o conceito de inspiração, no que diz respeito à Escritura, irmãos, não é aquilo que a gente conhece como psicografia. No conceito de inspiração, o Espírito Santo, ele não agrediu, ele não interferiu na individualidade de cada autor. Por isso, cada autor conserva as suas características no relato do texto. E é por isso que nós vamos encontrar, por exemplo, Mateus dizendo que são 2 cegos, enquanto que Marcos e Lucas dizem que só foi um. Então alguém diz, pastor, tem alguma coisa errada? Não, necessariamente não tem nada errado. E a maneira de entender isso não é difícil. Não há dificuldade de nós entendermos que haviam de fato 2 cegos. Mas então por que Marcos só disse que era Bartimeu? Marcos só quis falar da história de um, enquanto que Mateus contou a história dos outros 2, ou seja, dos 2. E Marcos focou em apenas um, que talvez era aquele que ele mais conhecia, ou aquele que era mais conhecido perante o público para quem Marcos está escrevendo. Ou como, por exemplo, Marcos nos diz que Jesus estava saindo de Jericó, mas os outros evangelhos vão dizer que Jesus estava entrando em Jericó. E agora, Jesus estava saindo ou entrando? Quem foi que errou? Foi Marcos ou foi os outros? Então isso também não é difícil de compreender. Nos dias de Jesus, haviam 2 Jericóis, se é que a gente pode colocar Jericó no plural. A Jericó velha, que estava quase que em ruínas, e mandou construir ao lado
uma cidade nova, muito linda, muito importante para aquela época e naquela região. Então, ao lado da Jericó antiga, a Jericó nova, e as duas cidades continuaram usando o mesmo nome. De forma que, segundo os historiadores e os especialistas na geografia bíblica, quem estava passando por aquela rota, quando ele estava saindo de uma, ele estava entrando na outra. O destino era esse, o sentido de quem estava passando era esse. Enquanto saía da Jericó antiga, estava entrando na Jericó nova, e enquanto saía da nova, estava entrando na antiga. Então também não é difícil de entender por que que um disse que Jesus estava entrando e o outro disse que Jesus estava saindo. E aí vai da perspectiva de quem está observando. Observe, meus irmãos, que contradições, mas que são facilmente compreensíveis e facilmente explicadas. E é importante nós entendermos detalhes como esse para que nós também saibamos responder a quem nos pergunta. A Escritura nos diz que nós precisamos saber explicar a razão da nossa fé. E muitas vezes a gente fica sem saber responder coisas que não são difíceis, coisas que são simples para a nossa compreensão. Mas o fato, meus amados irmãos, é que Jesus está passando e aquele homem está clamando. E essa é a última oportunidade da vida de Bartimeu. Jesus estava passando, indo em direção a Jerusalém. Se nós observarmos o relato do Evangelho, Jesus está indo para a sua última Páscoa. Jesus participou de pelo menos 3 Páscoas. E é por isso que nós afirmamos que o ministério de Jesus durou 3 anos. E é por isso que se afirma que Jesus morreu com 33 anos. A Bíblia não diz que ele morreu com 33 anos. A Bíblia diz que ele iniciou o seu ministério com 30 anos. Mas como ele participou de 3 Páscoas, que estão relatadas nos Evangelhos, desde o início do seu ministério até o fim, e a Páscoa era uma festa anual, subentende-se que o ministério de Jesus durou 3 anos. Se ele começou com 30, ele terminou com 33. E essa é a conclusão lógica. E Jesus está aqui caminhando, indo para Jerusalém, e ele vai então para a sua última Páscoa. Observe que essa é a última vez que Jesus passa por Jericó. Portanto, essa é a última oportunidade que Bartimeu tem de encontrar Jesus, de clamar para Jesus e de ser curado da sua cegueira. Jericó estava a cerca de 25 quilômetros de Jerusalém. Jesus estava caminhando, indo para Jerusalém. A Escritura diz: multidão ao seu redor. A viagem de Jesus, irmãos, para Jerusalém era a viagem para o Calvário. Era a viagem para a cruz. Jesus estava agora caminhando para o seu sacrifício e dentro de alguns dias ele seria preso, seria condenado à cruz e seria crucificado. Portanto, Bartimeu ele tem a última oportunidade e ele então clama a Jesus, desperdiça a oportunidade, ele não deixa passar. E irmãos, isso é um ensino para nós, porque nós precisamos aprender a agarrar as oportunidades, e especialmente para aqueles que não têm ainda a salvação. Talvez essa seja a sua última oportunidade. Você não sabe se vai sair daqui vivo. Você não sabe se amanhã você vai acordar. E você está ouvindo o Evangelho, você está ouvindo a mensagem de salvação. E você precisa agarrar essa oportunidade, assim como Bartimeu fez, de agarrar a oportunidade, porque Jesus estava passando e aquela era a última oportunidade da sua vida. E Jesus está passando no meio de uma grande multidão. O texto nos diz que uma numerosa multidão seguia Jesus.
E justamente porque a numerosa multidão seguia Jesus, Bartimeu ele tem dificuldades de chegar até Jesus. E por que tínhamos aqui uma multidão seguindo Jesus? Observe, irmãos, essa multidão ela estava indo para Jerusalém. A lei ordenava que todo varão, todo homem, a partir dos 12 anos de idade, era obrigado a ir até Jerusalém para celebrar a Páscoa. Somente estavam desobrigados dessa ordenança da lei as mulheres e as pessoas incapacitadas, as pessoas incapazes ou as crianças abaixo de 12 anos. Mas todo varão a partir dos 12 anos era obrigado a ir, e havia uma grande multidão ali seguindo junto com Jesus, e todos iam até Jerusalém. E era essa multidão que estava caminhando para Jerusalém, rumo à celebração da Páscoa, que está junto com Jesus, e é essa multidão que tenta impedir Bartimeu de chegar até Jesus. Mas, meus irmãos, vamos observar a situação desse homem, a sua condição antes da sua salvação. Observe que ele era cego, e isso numa época em que não havia benefício do INSS, não havia casas de recuperação, não havia projetos de acolhimento para pessoas incapacitadas. Bartimeu vivia sozinho, vivia jogado, largado, mendigando o pão. O texto nos diz que ele era cego e era mendigo. Faltava para ele a visão, faltava para ele a luz nos olhos, e ao mesmo tempo ele vivia na miséria, ele vivia na sarjeta, mendigando o pão, e estava entregue não somente às trevas, mas também à miséria. Vivia esmolando à beira da estrada, dependendo totalmente da compaixão e da boa vontade dos outros. Uma pessoa cega que não tem ninguém para o ajudar, não sabe para onde ir, nem sabe de onde vem, nem para onde vai. Não há nenhuma perspectiva, não há nenhuma esperança para um cego. E Jesus então passa e é a esperança para Bartimeu. É interessante, irmãos, observar que Bartimeu entendeu isso. Bartimeu entendeu que Jesus era a esperança para ele. Se você observar, nós não vamos encontrar nenhum registro, nenhum relato de cura de cegueira no Antigo Testamento. E a cura para a cegueira no Antigo Testamento, ela é apresentada como um aspecto, como uma apresentação, um sinal da era messiânica. Observe na sua Bíblia o livro do profeta Isaías, no capítulo 29. Isaías 29. Verso de número 18. O profeta Isaías está falando a respeito da redenção de Israel, e isso aqui é uma referência à vinda do Messias. E no verso 19 ele diz: os mansos terão regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Senhor. Melhor, eu li o 19, né? É o 18, perdão, irmãos. Verso 18: naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Ainda no mesmo profeta Isaías, capítulo 35, verso de número 5. Observe, aqui o profeta fala da felicidade na Sião futura. Mais uma vez, o profeta está falando desse momento da era messiânica. Não nos esqueçamos que Isaías é o profeta messiânico, e ele está falando então aqui no verso 5, ele diz: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Observe, meus amados irmãos, que estas coisas estão acontecendo, e Bartimeu toma conhecimento de tudo isso. Portanto, Bartimeu entende que quem está passando ali não é alguém comum, não é uma pessoa qualquer, é o Messias.
Por isso ele clama, ele chama pelo nome de Jesus, ele chama e ele entende que aquela é a sua oportunidade, porque o Messias está passando. E é interessante, irmãos, que tamanha é a miséria de Bartimeu, que é muito provável que o nome verdadeiro dele seja outro, porque o próprio Evangelho explica que Bartimeu significa filho de Timeu. Então, provavelmente o nome realmente dele não é Bartimeu. A gente não sabe o nome dele. Ele é tratado dessa forma para talvez essa seja, ou essa era a maneira pela qual ele era conhecido pelas pessoas, a maneira como ele ficou conhecido ali de todos. Então, olha, é o filho de Timeu. Por isso ele é tratado dessa forma, Bartimeu, que significa filho de Timeu. Mas observe, meus amados irmãos, ele está ali naquela situação deplorável, e ele então se depara com o Messias. Ele busca Jesus e ele faz isso na hora certa. O verso 47, voltando a Marcos, diz: ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar. E observe o clamor de Bartimeu. Qual era? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele não somente aproveita a última chance, como também, amados, ele reconhece que Jesus é o Messias. Quando ele diz Jesus, filho de Davi, Bartimeu está chamando por Jesus, usando o título messiânico. Todo judeu sabia que o Messias, ele era filho de Davi. Todo judeu sabia e conhecia as profecias a respeito do Messias, e sabia que esse Messias, ele era descendente de Davi, ele viria da tribo de Judá, da descendência de Davi, e ele viria para libertar Israel. Então, irmãos, ao clamar a Jesus por filho de Davi, ao gritar esse nome dizendo filho de Davi, Bartimeu está de forma explícita declarando para toda aquela multidão ouvir que Jesus era o Messias esperado, aquele Messias que foi prometido e que viria para a redenção do seu povo, cumprindo aquilo que foi dito a José pelo anjo: ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mas o grande problema, meus amados irmãos, e a grande tragédia daquele povo foi que eles não compreenderam o sentido pleno daquilo que as profecias apontavam. Jesus era esperado, ou seja, eles não sabiam que o nome dele era Jesus, aquele Messias prometido, mas eles sabiam e esperavam um Messias que foi prometido e que os profetas anunciaram, especialmente Isaías. E eles esperavam por aquele Messias, aquele Salvador, mas a esperança deles era terrena, era humana. Eles aguardavam por um Messias que libertaria Israel do jugo da escravidão romana, porque quando Jesus encarnou, Israel vivia preso, vivia debaixo do jugo de Roma. E havia uma guerra, havia uma tensão enorme, uma tensão terrível. Havia muita disputa, muitas dissensões, muitos problemas. Grupos em Israel que se empenhavam em lutar contra o Império Romano para libertar Israel do jugo de Roma. Observe que os judeus, eles não queriam ser escravos. Há um momento que Jesus está dialogando com os judeus, e quando Jesus diz a eles que eles seriam livres, eles disseram: nós não somos escravos, nós nunca fomos escravos. E eles não queriam essa condição, por isso eles ansiavam tanto por aquele que viria
para libertar Israel, para redimir. Eles aguardavam um herói, como a gente está acostumado a assistir nos filmes de herói, que levanta-se um homem, um herói, e ele então aparece e ele liberta um povo, ele destrói um tirano, ele vence um tirano, um malvado, um reino cruel, ele dá liberdade para todo mundo, e no final do filme todos vivem felizes para sempre. Esse era o cenário que Israel esperava. Um herói de guerra, um herói militar, um grande comandante, um grande estrategista, um homem de poder que viria e que libertaria Israel desse jugo, dessa escravidão romana. Mas a promessa do Messias não era essa. A promessa do Messias é aquela que o anjo disse a José: ele salvará o seu povo dos seus pecados. E Jesus precisou afirmar: o meu reino não é deste mundo. Eu não sou deste mundo e o meu reino não é deste mundo. E a nossa esperança, meus amados irmãos, não pode estar presa às questões referentes a este mundo. Nós temos uma pátria, nós temos algo muito maior, algo muito superior a qualquer bem ou riqueza ou comodidade que este mundo possa oferecer. Jesus, o filho de Davi, é aquele Messias esperado, o Messias enviado por Deus, mas para salvar, para perdoar pecados, para libertar o povo da perdição eterna, da maldição eterna, do jugo do pecado. Quando Jesus disse: vocês conhecerão a liberdade, e a liberdade os libertará. É isso que Jesus fala. Vocês vão conhecer a liberdade, e a liberdade vai libertar vocês. Vão conhecer a verdade. E os judeus disseram: nós não somos escravos. O que é que Jesus responde? Todo aquele que comete pecado, o que é que ele é? Ele é escravo do pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E vocês conhecerão essa verdade, essa liberdade. É ela que vai libertar vocês. De quê? Do pecado, do jugo do pecado. Observe que quando Jesus olhou para aquelas pessoas que queriam apedrejar a mulher que foi pega em adultério, e Jesus disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O que foi que aconteceu? O texto sagrado nos diz que todos começaram a dar meia volta, todos deixaram suas pedras, soltaram suas pedras no chão, e começando pelo mais velho até o mais novo, deram meia volta e foram embora. Jesus estava ali escrevendo no chão com o dedo. Quando Jesus levanta a cabeça, só estavam ele e a mulher. E Jesus olha para aquela mulher e diz: onde estão teus acusadores? Não te acusaram? Não te condenaram? Não, Senhor. Jesus disse: eu também não te condeno. Vai-te em paz e não peques mais. Observe que Jesus ele não condena aquela mulher naquele momento ali, mas ele dá a ela um alerta importante e ele dá a ela uma ordem: vai em paz e não peques mais. Amados irmãos, o problema da humanidade é o pecado. Nós estamos observando aqui a história de Bartimeu, um homem cego, mas havia um problema ainda maior na vida de Bartimeu, maior do que a cegueira, maior do que a sua miséria, maior do que a sua pobreza, maior do que o fato de ele ser um mendigo e estar ali no chão, jogado, largado, dependendo da compaixão daqueles que passavam.
Existia algo ainda pior na vida de Bartimeu, que era o pecado, e ele também precisava dessa libertação. E ele busca a Jesus. Veja o verso 48. Muitos o repreendiam. Enquanto ele clamava, enquanto ele gritava, o texto nos diz que muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele gritava ainda mais. E ele dizia: filho de Davi. Ele não parou de clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Observe que Bartimeu, ele revela uma persistência, ele é incansável, ele não desiste. E aquelas pessoas, aquela grande multidão não pôde contê-lo, não pôde detê-lo. E ele continuou clamando, e esse clamor chegou a Jesus. Porque Bartimeu estava determinado. Amados irmãos, quantas vezes nós estamos clamando, mas a gente vai clamando e o tempo vai passando, a multidão vai nos sufocando. O que é a multidão que nos sufoca? Os problemas do dia a dia, às vezes são pessoas mesmo. Tem pessoas que nos sufocam, tem situações que nos sufocam. E nós estamos ali clamando a Jesus, mas isso vai minando as nossas forças, a gente vai enfraquecendo e o clamor vai diminuindo, a gente vai abaixando o tom da voz. Daqui a pouco nós não estamos mais gritando, estamos apenas falando com Jesus, mas essa fala também ela vai diminuindo. Daqui a pouco nós estamos apenas balbuciando alguma coisa, mas aquela luta continua, e daqui a pouco a gente não consegue mais nem clamar a Jesus, nem falar, nem balbuciar, e nós nos calamos e somos vencidos. Observe que esse homem, ele não calou, ele não se deixou vencer, ele enfrentou a multidão mesmo naquela situação de tragédia que ele vivia, porque ele estava determinado a alcançar Jesus, ele estava determinado a chegar a Jesus, para chamar a atenção de Jesus, para que Jesus pudesse olhar para ele. A multidão tentou abafar a sua voz, a multidão tentou calá-lo, mas ele clamava ainda mais, diz o texto, e cada vez ele clamava mais alto, e a multidão não pôde impedi-lo. Meus amados irmãos, nada deve impedir-nos de clamar a Jesus. Nós estamos vivendo num tempo tão difícil, numa época tão complicada, correria, compromissos, trabalho, agenda lotada, não temos tempo, não sobra tempo, vivemos depressivos, vivemos ansiosos, vivemos sufocados com tantas coisas. E isso representa a multidão que tenta calar a nossa voz. Isso representa a multidão que tenta nos afastar de Jesus. Observe, irmãos, não podemos deixar que essas coisas nos afastem do nosso Senhor. Como crente que somos, você que já é crente, se você não é ainda, desperte e venha para Jesus. E você que já é crente, não permita que as coisas desse mundo, que a multidão desse mundo sufoque a sua vida, sufoque o seu clamor e impeça você de clamar a Jesus para que Jesus te ouça. Está difícil, irmãos, a situação está complicado, o trabalho consome a gente não tem mais tempo, e a gente às vezes começa a pensar e lembrar de coisas do passado, do que a gente já fez, como era no passado a igreja, era muito bom, a gente ia isso, a gente fazia aquilo, e hoje não faz mais. É verdade, mas não adianta chorar o leite derramado. E a Bíblia mesmo diz: não diga que o passado era melhor, isso não é certo. Você já leu isso? Cuidado com isso. Entenda o tempo que você está vivendo.
Perceba a situação que nós estamos enfrentando. Nós não estamos vivendo no passado, nós estamos vivendo hoje. E o hoje não é fácil. O hoje é sufocante. O hoje tenta nos derrubar. E se nós não tivermos cuidado, vamos cair. Fizemos tanta coisa no passado. E se a gente não tiver cuidado, hoje a gente não faz mais nada. Porque tudo nos sufoca. E nós nos encontramos assim. Muitas vezes, aquele crente que só tem uma vida espiritual no domingo. Cuidado com isso. O alimento é diário. O alimento é diário. Clame a Jesus todo dia. Ore, busque a Ele. Foi o que aquele homem fez, foi o que aquele cego fez. Ele clamou, ele buscou, ele não ficou ali parado diante da multidão. Ele não se entregou. E observe, amados irmãos, que Jesus, Ele nunca nos deixa falando sozinhos. Nunca. O Acorde de Sião cantava um hino muito bonito. Eu sempre gostei muito daquele hino que diz assim: não, não, ó 1000 vezes não. Jesus jamais disse não. Jesus jamais disse não. Para quem? Para o arrependido pedindo perdão. Jesus jamais disse não. Quando Jesus percebe que aquele homem está clamando, veja o que é que acontece. Verso 48 diz que muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Verso 49, parou Jesus e disse: chamai-o. Chama ele aqui. Veja como Jesus é, meus irmãos. Que coisa maravilhosa é o nosso Senhor Jesus. As pessoas foram trazer criancinhas para Jesus tocar. O que foi que os discípulos fizeram? Afasta. Não vamos incomodar o mestre com isso. Essas criancinhas, não. Jesus disse: para. Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. E Jesus pega a criancinha, coloca lá e diz: ó, aqui vocês grandões, poderosos, santarrões, deixa eu dizer um negócio para vocês. Quem não se tornar humilde igual uma criança dessa, não pode nem ver o reino de Deus. Jesus está passando aqui, o homem está clamando, a multidão está ali ao redor. Ei, cala a boca, cego. Te aquieta, cego. Para de incomodar, cego. Alguém pode ir ali mandar aquele cego se calar? Ou vocês acham que não foi assim? O que foi que a multidão fez? O texto está dizendo aqui: muitos o repreendiam para que ele se calasse. Veja o verso 48. Muitos o repreendiam. Jesus disse: para, chama ele aqui, traz ele aqui. Aí o texto diz que chamaram então o cego e disseram: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Meus irmãos, vamos aprender com Jesus. Vamos deixar o nosso orgulho de lado. Vamos aprender com o nosso Senhor, nosso Mestre. Vamos nos tornar humildes como uma criança. Vamos abrir os nossos ouvidos para os que clamam, para os necessitados.
Nós estamos tão envolvidos, irmãos, com nós mesmos, tão absolvidos por nós mesmos, pela nossa ganância, pelo nosso desejo de crescimento pessoal. Eu não estou dizendo que você não deve ter objetivos na sua vida profissional, tenha, mas seja equilibrado. Nós estamos tão absolvidos em nós mesmos que nós não temos tempo. Nós não conseguimos parar para ouvir, nós não conseguimos ouvir os que clamam, os que estão sofrendo. Tem tanta gente perto de nós sofrendo e a gente não está vendo, a gente não percebe. Jesus percebe, chama ele, traz ele aqui. O texto vai dizer que ele lançou de si a capa, levantou-se de um salto, deu um pulo. Por quê? Aquele homem estava necessitado. E ele sabia que aquela era a última chance. Ele sabia que ele tinha que agarrar aquela chance com todas as suas forças. E ele vai até Jesus. Ele lança a sua capa de si, ele não se lembrou nem da capa. A capa era uma coisa muito importante para as pessoas naquele tempo. Era uma proteção, era uma espécie de proteção tanto durante o dia quanto durante a noite. Era a roupa principal, era uma peça fundamental na vestimenta daquele tempo. Protegia da chuva, do sol, do frio, do calor. A capa era uma peça importante. Ele jogou a capa, ele jogou aquilo que era mais importante para ele, porque àquela altura, irmãos, o que era que esse homem tinha na vida? Ele vivia deitado lá num canto da estrada, pedindo esmola. O que era que esse homem tinha? Ele só tinha a capa. Ele não tinha mais nada. Ele jogou a capa, deu um salto e foi até Jesus. Jesus pergunta a ele: o que é que tu queres? Veja aí, verso 51. Que queres que eu te faça? É interessante, irmãos, a maneira de Jesus lidar com as situações. Nesse mesmo capítulo, se você voltar um pouquinho nos versos 35 até o 45, 35 em diante, nós vamos ver Tiago e João, eles chegam para Jesus, só assim: a gente quer falar contigo, mestre, queremos que nos concedas uma coisa que nós vamos te pedir, a gente tem um pedido para te fazer. Será que Jesus não sabia? Sabia. Mas Jesus olha para eles e diz: o que é que vocês querem? O que quereis que eu vos faça? Aí eles fazem o seu pedido lá a Jesus. Jesus se depara com um paralítico lá em João, no capítulo 5. Aí Jesus pergunta para o paralítico: tu quer ser curado? Eu já preguei esse milagre aqui há pouco tempo. Tu queres ser curado? E tem hora que a gente olha assim e diz: mas Jesus fazia cada pergunta, né? O paralítico está lá, querendo entrar no tanque, mas ninguém deixa. Os irmãos estão lembrados dessa passagem? Aí Jesus chega e diz: tu quer ser curado? O paralítico diz assim: a vontade é grande, mas sempre vai um primeiro do que eu e entra no tanque. Jesus agora olha para aquele cego: o que é que tu quer? O que é que o cego queria? Por que, irmão, Jesus faz assim? Irmãos, Jesus trata conosco, Ele nos ensina, Ele quer ver a nossa reação, Ele quer tratar com a gente. Lembra do que nós estamos estudando na quarta-feira? Como José é um exemplo de Cristo, e como Deus fez com que José fosse tratando o coração dos irmãos dele. A gente está no meio dessa história. Vamos continuar a próxima quarta. Como Deus vai tratando individualmente com cada um e vai tratando o seu coração. Por isso que Jesus, ele dialoga, ele conversa. E é por isso, meus amados irmãos, que hoje eu e você, a gente não está vendo Jesus em carne e osso na nossa frente. Então a gente não pode conversar com ele assim como eu converso com qualquer um dos irmãos aqui.
mas Jesus ele está tratando com a gente. E é por isso que muitas vezes a gente quer uma coisa agora, mas não dá, a gente quer depois, mas não chega, e Deus vai fazendo, e muitas vezes Deus não faz do jeito que a gente quer. Na maioria das vezes Ele não faz do jeito que a gente quer, porque os nossos planos nunca são como os planos de Deus, e os planos de Deus sempre são melhores do que os nossos. E a gente quer de um jeito, mas Deus faz de outro. Mas Deus vai tratando com a gente, Ele vai dialogando, Ele vai orientando, Ele vai direcionando, e muitas vezes a gente vai sofrendo, mas é nesses momentos que Deus está tratando de nós. Por isso esse diálogo, por isso essa aparente demora. Mas o homem diz: Senhor, eu quero ver. O que é que tu queres que eu faça? O cego responde: que eu torne a ver. Eu quero voltar a ver. Aquele homem já tinha visto antes, ele ficou cego. Eu quero voltar a ver. Irmãos, nós estamos aqui já caminhando para o fim, mas eu quero fazer uma reflexão com os meus irmãos. Estamos tratando de um homem cego, falando de uma cegueira. E aqui nós estamos tratando de cegueira em dois aspectos. Bartimeu era cego fisicamente, mas ele também precisava que Deus abrisse seus olhos espirituais. Ao passo que ele reconhece que Jesus é o Messias, é Deus já fazendo essa obra no coração de Bartimeu. Mas ainda tem um ponto, um ápice, tem ainda aquele clímax nessa história. Mas observe, meus irmãos, que quantas cegueiras continuam atacando e afetando as pessoas hoje, ou até hoje. Você já viu aquele ditado: o pior cego é aquele que não quer ver? Todo mundo conhece, todo mundo já viu esse ditado. Essa é a pior cegueira. O pior cego é aquele que não quer ver. Existem pessoas, meus amados, que continuam sem querer ver as coisas de Deus. Pessoas que estão vivendo numa cegueira espiritual e não querem ver as coisas de Deus. Existe uma cegueira, meus amados irmãos, que enxerga as coisas de forma diferente daquilo que elas verdadeiramente são. Isso também é uma espécie de cegueira. Muitas vezes Deus está tratando com o seu povo, mas o seu povo não está entendendo, está olhando e está enxergando de forma diferente. Lembre-se de Eva. O que foi que Eva fez? Deus deu uma ordem para Adão. Eva conhecia aquela ordem. O que foi que a serpente disse a Eva? A serpente começou a ludibriar o pensamento de Eva e disse: olha, Eva, Deus está enganando vocês. Na verdade é porque Deus não quer que vocês sejam iguais a Ele. E Eva caiu na conversa. Então, irmãos, observe, Eva não conhecia o mandamento de Deus, ela não sabia a palavra de Deus. Deus tinha dito, mas ela enxergou de forma diferente o mandamento de Deus, quando Deus disse: não coma da árvore que está no meio do jardim, porque no dia que comer, morre. E o que foi que Eva passou a entender agora, depois que conversou com a serpente? Ela não entendia mais: no dia que comer, morre. O que foi que Eva agora passou a entender? No dia que comer, torna-se igual a Deus. Olha que coisa boa. Eva caiu no canto da sereia. E tem muito crente caindo no canto da sereia até hoje. Tem muita gente dando ouvidos a falsos ensinos até hoje, e vendo as coisas diferente daquilo que elas realmente são. E há outro tipo de cegueira, meus irmãos, é a cegueira daqueles que enxergam o cisco no olho do outro, usando aqui as palavras do próprio Senhor Jesus. Enxerga o cisco no olho do outro,
o argueiro, mas não consegue enxergar a trave que está no seu próprio olho. Isso é um tipo de cegueira. Aquele ditado que diz que tem gente que engole um boi, mas se engasga com um mosquito. E Jesus ensinou: tira logo a trave do teu olho, para depois tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mas, irmãos, esse texto também mostra uma cegueira muito grave aqui, que é a ação daquela multidão. Observe que ele mostra a cegueira daqueles que não querem permitir que os outros vejam. O que foi que a multidão fez? Repreendia o cego e mandava ele se calar. E olhe que aqueles estavam acompanhando Jesus. Era uma multidão que seguia junto com Jesus e que ia para Jerusalém com Jesus. Ia todo mundo ali, estava todo mundo no mesmo objetivo, no mesmo propósito. Ia todo mundo para Jerusalém celebrar a Páscoa. Eram os que estavam andando com Jesus, que não queriam deixar o cego se aproximar de Jesus. E Jesus certa vez censurou os judeus por isso. Vocês não entram no reino e querem impedir os outros de entrar. Muito cuidado, meus irmãos. Essa é uma cegueira das piores. Mas terminando, amados irmãos, aquele homem finalmente ele se encontra com Cristo. Verso 52 diz: então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente o homem tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. E aquela agora era uma caminhada decisiva para aquele homem. Observe que Jesus estava indo para Jerusalém. Jesus estava em sua última Páscoa e foi ali que Jesus foi preso. Portanto, irmãos, nós podemos afirmar tranquilamente que Jesus estava caminhando para o Calvário. Jesus estava caminhando para a cruz. E o texto nos diz que quando Bartimeu teve sua visão restaurada, restabelecida, seus olhos foram abertos, Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. O que foi que ele fez? Ele foi, mas ele foi após Jesus. Diz o texto que imediatamente ele tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Ele foi com Jesus para o Calvário. Ou seja, naquele caminho para onde Jesus ia para o Calvário. É claro que nós sabemos que Jesus foi para a cruz sozinho e que todos os discípulos o abandonaram quando chegou a hora. Mas Bartimeu seguiu Jesus caminho afora até Jerusalém. Isso nos aponta, meus amados irmãos, que o caminho do cristão, ele é o caminho da cruz. O caminho do cristão é o caminho do sacrifício. O caminho do cristão é o caminho do Calvário. Eu vou dizer uma coisa aqui que não vai alegrar muita gente, vai deixar muita gente triste e desapontado. Mas Jesus também fez isso. Muitos até começaram a ir embora. E Jesus olhou para os que ficaram e disse: vocês querem ir também? E disseram: não, Senhor, só tu tens as palavras da vida eterna. Mas o que eu tenho para dizer a você, meu amado, é que se você está querendo ser crente, se você está querendo Jesus para ter vida boa, para ter vida mansa, para ter prosperidade, para que tudo seja mil maravilhas na sua vida, esqueça. O Evangelho não promete isso. Jesus não promete isso. Deus nunca prometeu isso. A palavra de Deus não promete isso. O que a palavra de Deus nos ensina e que a promessa que nós temos é, como diz o apóstolo Paulo: aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A palavra que nós temos aqui do próprio Senhor Jesus é que no mundo nós teremos aflições. Mas nós também temos uma palavra, meus amados irmãos, maravilhosa, quando o apóstolo Paulo diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Vencer é bom, não é não? Está todo mundo esperando que o Brasil ganhe o Hexa. Todo mundo está com aquela ansiedade para ver quando é que o Brasil vai levantar a taça
todo mundo vai ficar alegre. Até quem não gosta de futebol, quando chega na hora da Copa, quer ver para o Brasil ganhar a Copa. Porque vencer é bom, né? Vencer é muito bom. E como a palavra de Deus diz, muitos estão correndo para alcançar uma coroa corruptível. Onde é que está a taça Júlio Rimet? Os irmãos que conhecem a história do futebol sabem do que eu estou falando. O Brasil ganhou aquela taça, foi aquela glória, que venceu, teve o direito de trazer a taça para casa, porque era o primeiro tricampeão do mundo. Então entregaram aquela taça toda de ouro, eu não lembro quantos quilos ela tinha, mas toda de ouro. Ouro maciço, alegria, a taça do mundo é nossa. O que foi que aconteceu com ela? O ladrão veio, roubou. Aí Jesus ensinou: ajuntai tesouro no céu. Por quê, meus irmãos? Porque no céu o ladrão não rouba. Uma das teorias é que a taça foi roubada e foi derretida. E aí não tem como ninguém descobrir mais onde é que ela está. Mas Jesus diz o quê? O tesouro no céu, o ladrão não rouba, o ferrugem não consome, a traça não corrói, o tesouro é eterno. E a Bíblia diz que nós somos o quê? Mais do que vencedores. Vencer é bom, né? Ser vencedor não é bom? Mas o que é que significa ser mais do que vencedor? É o que Deus tem preparado para nós, meus amados irmãos. Não tem taça Júlio Rimet, não tem taça toda de ouro, não tem nada que seja maior, não tem nada que possa suplantar aquilo que Deus tem preparado e reservado para cada um de nós. Mas entenda uma coisa: essa caminhada é difícil, essa caminhada não é fácil. Essa caminhada é a caminhada para o Calvário, é a caminhada difícil, é o caminho apertado, cheio de pedra, cheio de espinho. Essa caminhada é difícil, mas a glória está reservada, está preparada para nós no céu. Coisas inefáveis que não foi revelado ao homem, mas que Deus tem preparado para nós. Eu quero terminar, meus irmãos, lendo, se você quiser acompanhar comigo, 1 Pedro 1, verso 7. Pedro 1, verso 7. Nós vamos ler até o 9. Ele diz: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível. Olha aqui, ó. O ouro é perecível. O que é que mais os homens querem? Ouro. O valor da vossa fé, uma vez confirmada, é muito mais. Observe, irmãos, como a palavra de Deus é maravilhosa. Ela coloca tudo sempre no superlativo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós somos mais do que vencedores. A graça de Deus é maior do que todas essas coisas. E observe, o apóstolo Pedro diz que o valor da nossa fé é muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais. Ou seja, nós não o vimos com os nossos olhos físicos, mas nós o amamos. Você ama Jesus Cristo mesmo? Onde estão os seus olhos? Onde está a tua esperança? Onde é que está a tua confiança? O teu tesouro está onde? Nós o amamos. Pedro está dizendo: onde é que está o nosso tesouro? Mas Pedro diz: no qual
não vendo agora, mas crendo, exultais com quê? Com alegria indizível e cheia de glória. Observe, irmãos, a linguagem que o Espírito Santo usa para nós. É uma linguagem maravilhosa, preciosa, inexplicável. Ele diz que essa alegria que o cristão ele tem, ela é indizível, ele deve ser exultante, meus irmãos. Nós temos a promessa bendita da salvação em Cristo Jesus, e isto é motivo mais do que suficiente para nós termos essa alegria indizível, essa glória, essa exultação. Vamos ser crente alegre. Se alegre em Cristo, meu irmão. Cristo não mudou. Ah, pastor, mas falei agora há pouco, o mundo vai mudando, mas isso vai acontecer, meus irmãos. Isso é inevitável. Mas a nossa salvação está lá, garantida. O nosso tesouro, esse tesouro que é mais precioso do que o ouro. E isso é motivo de glória, isso é motivo de alegria, isso é motivo de exultação. Por quê, irmãos? Olha o verso 9: obtendo o fim da vossa fé. Esse fim aqui não é no sentido de que a fé vai acabar. O fim da fé é no sentido de a finalidade da fé, o resultado, o produto final da fé. O que é o produto final da fé? A salvação da vossa alma. Glória ao nosso Deus, glória ao Senhor Jesus Cristo, glória ao Deus bendito que se fez homem, que deu a sua vida por nós e que nos proporcionou tão grande salvação. Aquele homem lá voltou a ver, e hoje, o que é que nós queremos? Aquele homem voltou a ver e seguiu Jesus estrada fora, e com certeza nele estava essa alegria indizível. Eu tenho certeza disso. Bartimeu saiu com essa alegria indizível. Como é que estamos nós? Eu e você. Mas pastor, o senhor não sabe as lutas que eu estou enfrentando. Deus é maior do que a tua luta. Não tenha dúvida disso. Cristo é maior do que a tua luta. A coroa inacessível que está reservada para você é maior do que a tua luta, é maior do que a tua frustração, maior do que o teu pecado, maior do que o teu problema. Te alegra em Cristo e vamos trabalhar na obra de Deus. Que Ele nos abençoe.